Fala aí galera, aqui é o Luca trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de literatura, nosso módulo 7, que eu acho que é o único que vai cair. Se você sabe se vai cair mais um, me fala, deixa aí nos comentários que eu faço resumo, beleza? Bom, mas enfim, todo mundo sabe que amanhã é a prova de literatura e trigonometria. Eu vou estar trazendo primeiro o resumo de literatura do módulo 7, eu vou fazer em 2 vídeos, se der tudo certo. E depois eu faço de trigonometria e se sobrar tempo no final do dia eu posso até aí estar fazendo um resumo dos contos de literatura, beleza? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Arcadismo em Portugal, beleza? Tudo começou quando, na Europa, né? Quando Isaac Newton começou a fazer pesquisas, né? Não só ele, mas como muitos cientistas, né? Entre aspas, assim, da época, né? Pesquisadores, começaram a fazer essas pesquisas científicas para conseguir comprovar as coisas e entender melhor a natureza, certo? Nessa época também estava tendo o iluminismo. Iluminismo, para quem não sabe, o nome ele tem um sentido. Iluminismo que era de iluminar a mente das pessoas, né? Abrir a mente das pessoas para que elas não ficassem tão focadas na igreja e ficassem mais focadas na razão, né? Em vez da fé. Também teve o surgimento da primeira enciclopédia. A primeira enciclopédia foi um balde de água fria na igreja, né, galera? Porque ela fazia tudo que a igreja nunca queria que alguém fizesse, que era explicar como a natureza funciona, né? Mas não só a natureza, mas explicar através de fatos e pesquisas como tudo funciona e o porquê das coisas, certo? Bom, natureza, falando em natureza, é uma das coisas é uma das palavras que mais vão ouvir eu falar nesse resumo, porque natureza é basicamente sinônimo de arcadismo, beleza? Isso e razão e verdade. Por quê? Porque eles começaram a substituir a fé pela razão, para poder comprovar as coisas, fazer uma pesquisa e chegar na verdade, certo? Mas lembre-se que tudo isso era porque eles queriam ter o domínio sobre a natureza, nada mais do que isso, beleza? Bom, enfim, relembrando um pouco, o nosso outro módulo falava do capítulo do bimestre passado, falava um pouco de barroco. Barroco, pra quem não lembra, falava de contraste, esplendor, e o único jeito de você alcançar a salvação naquele período era a acumulação de bens materiais. Só que isso é completamente o oposto do arcadismo, né? Provavelmente a Lidiane vai pedir uma comparação entre os dois períodos literários, e tá aí algumas coisas que você pode usar. O arcadismo, ele pregava a vida no campo, natureza, simplicidade, e também vale a pena dizer que ele era um instrumento de mudança social muito forte na época, porque atingiu bastante gente. Mas aí você tá me perguntando, pô, você tá falando tanto de natureza aí, mas por que natureza? Bom, para os Árcades, né, como eles eram chamados, a natureza representava meio que os pastores. Os pastores na época viviam no campo, né, logo natureza, e no campo tudo era simples, tudo era bom e eles eram felizes cuidando do seu gado e tudo mais. Então para eles, natureza, né, o campo era sinônimo de felicidade. Barroco versus arcadismo. Bom, a gente sabe que barroco e arcadismo é totalmente oposto, como a gente acabou de ver. Só que tem um negócio que é igual entre eles, que ambos tinham academias, né? Isso não é academia de malhar, não. É lugar onde os escritores se encontravam para fazer suas obras, certo? Só que no período barroco eram chamados de academia, enquanto no período do arcadismo era chamado de Arcádias. Mas qual que é a diferença? Bom, nas Arcádias, os Árcades, eles também juntavam a nobreza. Para eles não tinha essa diferença, para eles era todo mundo igual, certo? Bom, uma coisa que fez que o arcadismo se popularizasse tanto foi o fato dele ser muito simples, tanto o jeito de fazer ele quanto a linguagem usada. Simplicidade para eles era um estilo de vida, né? Daí isso tudo fez com que a circulação fosse mais fácil, além do fato que eles podiam cantar também, né, os textos. Mas enfim, bucolismo. O bucolismo fala um pouco da tranquilidade e harmonia. Aonde? Né? Justamente nos campos que eu acabei de falar pra vocês aqui da natureza, certo? Tem algumas expressões importantes que a gente precisa saber pra prova que eu separei pra vocês. A primeira delas é fugere urbem, que significa fuga da cidade, né? Fuga da urbanização. Ou seja, sair daquele como é que fala? Daquele estresse que era a cidade e ir para um lugar mais harmônico, né? Um lugar com harmonia, que era a natureza, certo? Fuga da cidade aí, a primeira expressão. A segunda é aurea mediocritas. Aurea mediocritas significa valorizar as coisas do cotidiano, entendeu?
significa, tipo, é bem ao pé da letra mesmo, é mediocridade da áurea, né? É tipo uma crítica à igreja também. Usar mais a razão, né? E menos a fé. Bom, locus amoenos ou amenos significa um lugar ameno, um lugar tranquilo, né? Um lugar agradável para você viver, que seria o campo, né? A natureza, mais uma vez. Inutilia truncar. Isso significa cortar o inútil, ou seja, aí tá o fato que eu falei pra vocês da simplicidade, né? Cortar o excesso, cortar a parte que não é importante, certo? Bom, tem também a última delas que não menos importante, né? Muito pelo contrário, uma das mais famosas, que é a Carpe Diem. Carpe Diem significa aproveitar o momento, aproveitar o presente, aproveitar o dia, beleza? Bom, a gente tem que saber um pouco de pseudônimo. Pseudônimo, pra quem não sabe, são os nicknames, né? Nicknames é só uma expressão, né? Apelidos. Por exemplo, meu nome é Luca Lohan, certo? Finge que eu fiz um poema. Ao invés de eu queira que as pessoas me conheçam como Luca Lohan, eu vou colocar, sei lá, Esfirra no meu lugar. Ah, o Esfirra fez isso, entendeu? É tipo um apelido, beleza? Bom, Boccaccio, ele era um cara que ele é bem importante por causa que ele era muito conhecido pelas suas poesias satíricas e líricas. E além dele aproveitar bem o locus a menos. Mas tem uma coisa muito importante dele que a gente não pode esquecer, que é o período pré-romantismo dele, que ele começou a trabalhar com locus horrendos, que é totalmente o oposto dos locus a menos. Ou seja, a natureza com sofrimento, morte, tristeza e essas coisas, beleza? Bom, então é isso, galera, por essa parte. Esse foi o capítulo 1, eu vou trazer no próximo vídeo o capítulo 2, não se esqueçam. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei se você estiver vendo no YouTube. Se estiver no Facebook, clica aí no curtir para dar aquela força pra nós. E se inscreva no canal aí do YouTube, beleza, galera? Valeu, falou então e até mais.